Biagi. Bom, era sobre isso que eu ia perguntar. Ia acontecer, então, essa leitura, né, do parecer sobre a reforma tributária na CCJ. Acabou, então, que a sessão foi cancelada por falta de quórum. Quais foram os argumentos? O que é que você traz para a gente sobre isso? Pois é, Raquel, esse relatório do senador Eduardo Braga, o relator da regulamentação da reforma tributária aqui no Senado Federal, ele foi apresentado hoje pela manhã, ele deu uma coletiva esclarecendo ali todos os pontos e havia a expectativa de que às 4 horas da tarde começasse então a tramitar esse texto aqui dentro do Congresso Nacional, começando lá na Comissão de Constituição e Justiça, lá na CCJ. Só para a gente tratar um pouquinho sobre esse texto, ele que foi apresentado, a gente então teve acesso, tem poucas mudanças em relação à regulamentação aprovada lá na Câmara dos Deputados. Entre as principais mudanças, por exemplo, está ali a inclusão das armas de fogo no imposto seletivo, o famoso imposto do pecado, aquele que pega ali tudo que faz mal e dá uma taxação maior, né, nesses produtos em cima da alíquota padrão. Então, a alíquota padrão, 26,5%, essa aí não foi alterada aqui no Senado Federal. Armas e munições vão ter, então, uma taxação maior se esse texto for aprovado aqui no Congresso Nacional. Mudança também nas taxas aplicadas a bares e restaurantes e também a hotéis, parques temáticos e parques de diversão. Aí, uma redução nessa alíquota. Pega-se o valor de 26,5% e dá-lhe um desconto de 40%. A ideia do relator é tirar um pouco mais as pessoas de casa e principalmente dos smartphones, dar ali uma vida social maior a quem vai para bares, restaurantes ou viajam para pegar hotéis e também parques temáticos. Essas mudanças pontuais do senador Eduardo Braga, todas ali no relatório de 553 páginas, mas há também termos que ele concorda com a Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a isenção da proteína animal, carnes, peixes, frangos, suínos também, todos esses vão continuar com alíquota zero, caso esse texto seja aprovado aqui no Senado Federal, incluídos na cesta básica, como foi feito na Câmara dos Deputados. Medicamentos no texto ficam isentos de impostos, remédios para doenças raras, AIDS e também para tratamentos de câncer, além, claro, daqueles que estão incluídos no programa Farmácia Popular do Brasil. O início dos testes deve ocorrer já em 2026, não havendo pagamento dos impostos previstos ali na reforma tributária, mas apenas um teste nas notas fiscais, para que haja maior transparência de como vai ficar a tributação, do consumo do brasileiro a partir de 2032. Como você disse, a expectativa era de leitura do relatório agora para as 4 da tarde na CCJ. Essa sessão, então, foi aberta às 4h10 e fechada, cancelada às 4h11 da tarde. Durou apenas 1 minuto, não houve a leitura do relatório. O que a gente tomou ali naquele momento foi um susto, sem saber o que estava ocorrendo. Depois, aqui nos bastidores, a gente conseguiu entender qual foi a posição, principalmente do presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre. Ele que articulou todo esse movimento para cancelar a sessão de hoje. Um recado dado ao governo federal e também ao Supremo Tribunal Federal de que os parlamentares estão insatisfeitos com esse imbróglio das emendas parlamentares. E vale a gente ressaltar, essa sessão foi cancelada por falta de quórum, haviam apenas 6 senadores, são necessários pelo menos 14 para poder, então, iniciar essa sessão. Desses 6 senadores, 4 eram da oposição federal, Augusta Brito e também Rogério Carvalho, que mostra que o governo está, sim, junto com Davi Alcolumbre nessa batalha pelas emendas parlamentares. É o Congresso Nacional rejeitando qualquer tipo de ideologia e unindo direita e esquerda em prol desses pagamentos de emendas parlamentares do jeito que eles querem aqui e não do jeito que o judiciário preza. Viu, Raquel? Volto com você.